difícil essa lembrança afetiva que eles têm com os livros. Boa tarde a todos, né, primeiramente. Gostaria de agradecer a participação de todos aqui nessa tarde de domingo, né, nesse festival que está muito bem organizado, muito bonito. E, assim, caminhos para se formar novos leitores, né, que é o tema de nosso bate-papo. Então, assim, nada melhor do que a gente falar de nós mesmos, né, de nosso caminho percorrido, de como chegamos a sermos escritores, né? Primeiramente, o escritor, ele é um leitor. Então, eu também vim de família muito humilde, né? Na minha casa não tinha muitos livros, mas eu tive um incentivo muito grande da minha mãe, né? Que sempre incentivou a mim e as minhas duas irmãs que a gente deveria, sim, através do estudo, conseguir alguma coisa na vida. E que a única coisa que ninguém pode tirar do ser humano é o estudo, né? A melhor herança, e foi essa herança que ela deixou, que ninguém pode tirar da pessoa, é o conhecimento. Então, assim, eu acho que, inicialmente, né, como criança, o meu maior incentivo foi esse, né, da minha mãe, que, apesar dela também não ter tido oportunidade de estudo, ela incentivou muito a gente nesse sentido. E eu comecei, então, a ler muito fábulas, historinhas em quadrinhos, né, quando tinha oportunidade. Né, quando, às vezes, sobrava algum dinheirinho, a minha mãe ia lá comprava alguma historinha para mim. E eu continuei nesse caminho de leitor. Né, me levava sempre na biblioteca, né, Biblioteca Municipal de Araxá, que presta um grande serviço para a sociedade, que quem não tem recursos para comprar livros pode ir até a biblioteca e fazer o uso de lá. Então, começou assim. Eu comecei lendo fábulas, né? Depois, já na adolescência, me interessei mais por poesia também, né? As poesias até de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o grande nosso poeta Carlos Drummond de Andrade também, e vários outros também, né? Que fizeram parte aí da minha formação como leitor e, posteriormente, escritor, né? E na fase de adolescência, com aquela explosão de hormônios, de sentimentos, né, de revolta, eu comecei, então, a escrever poesias, né? Ali naquelas páginas dos cadernos que terminava o ano letivo e sobrava, eu aproveitava aquelas folhas para escrever poesias. Escrevia poesias, indagações, e durante muito tempo, esse período da adolescência, a escrita, o papel e a caneta foram os meus melhores amigos. Ali eu falava minhas confidências e pensava, refletia sobre a vida. E aí formou-se, então, o escritor Eduardo Jacob, através desse momento. Né? E no momento seguinte, né, já na vida adulta, então, comecei também a escrever contos. Né? Escrevi contos que eu achava muito legal, as histórias, e era muita coisa que se aprende através do conto. E um dos meus escritores favoritos foi na época que eu estava estudando para vestibular, era o Machado de Assis, né? Eu li praticamente todos os livros dele, reli, gosto muito, né, da literatura dele. Mas posteriormente, quando eu estava fazendo faculdade de engenharia, eu também gosto muito dessa área de exatas, né? E quando teve um projeto lá de uma feira de ciências, chamava Projeto Ponte de Macarrão. Não sei se alguém já até ouviu falar. É um projeto que tem as regras e com 1 quilo de macarrão tem que se fazer uma ponte, né, uma estrutura de ponte que resista a maior quantidade de peso possível. E eu me dediquei muito a esse projeto e acabei até conseguindo gerar um método de cálculo diferente. E na época que esse concurso foi feito, eu bati o recorde 2 vezes aqui de Araxá, né? E na segunda vez que eu fui fazer, eu tive muita procura, muita gente me procurava, querendo participar do meu grupo, querendo que eu colocasse o nome no grupo, porque eu tinha já desenvolvido a técnica, tinha o know-how daquele projeto, né? Aí eu pensei, não, já que eu tenho poderia ajudar as pessoas nesse sentido, porque até então nunca tinha visto um livro que
mostrasse pelo menos o caminho de fazer um projeto de estrutura desse porte. Então fiz também um livro de cálculos, né? Esse cálculo que eu desenvolvi foi inteiramente desenvolvido por mim. Então fiz esse livro também. Eu tenho um livro, além de livros de poesias, de contos, de fábulas também, né? Vou contar a história das fábulas, mas tem esse livro também de cálculos também, né? Que minha formação, né? Esqueci de falar a minha apresentação, eu sou formado em engenharia civil, em administração de empresas e em química também. Mas trabalho como metalúrgico já há 25 anos, né? Aqui em Araxá. Mas, então continuando, né? Eu fiz esse livro de engenharia e, posteriormente, então, eu me casei, né? E tive meu primeiro filho, meu primeiro e único filho, né? E, através dessa história de ser pai, né, fiquei muito feliz, né? Sempre foi um grande sonho. Além de ler historinhas que eu já sabia de cor e algumas que eu lia de fábulas, eu pensei, por que não eu também não fazer histórias que venham a incrementar e a participar do crescimento do meu filho? Então resolvi fazer meu primeiro livro de fábulas, né, que foi esse aqui, ó, Fábulas, o Valor de Cada Um. É um livro que eu gosto muito, que é um caminho, eu acho que é um caminho para formar novos escritores, porque para se fazer um escritor, a pessoa precisa, um leitor, a pessoa precisa de gostar de ler. E para a pessoa gostar de ler, ela precisa ler o que ela interessa. E não pode ser uma coisa também muito, muito extensa. Tem que ser uma coisa mais concisa para que a pessoa não perca o foco. Então eu fiz esse livro aqui, são várias historinhas, não são diferentes de vários outros livros que contam uma história só. Esse aqui tem umas quase 50 pequenas histórias, são mini fábulas, né? E depois, então, fiz o segundo livro de fábulas também, que é o Viveiro de Fábulas, também no mesmo